sempre pego vocês, cara. Eu sempre pego vocês. Eu sei que eu pego vocês. Eu sei que vocês tomam um susto do nada quando eu pulo assim, grito bom dia, grito essas paradas. Vocês ficam, ah, meu Deus, professor, você é maluco no meu ouvido. Começando novamente a semana da revisão do Braga de Biologia, aqui do seu lindo e maravilhoso 2P. Vamos nessa? Vamos nessa? Capítulo 4, a gente vai voltar bastante agora, porque eu quero voltar com vocês lá naquela época que a gente começou a falar sobre evolução, e muita gente teve dúvida nessa parada aí, uma galera me mandou resumo, e então eu vou voltar com as aulas para essa parte de evolução, e vou corrigir também os exercícios. Esse vídeo agora é de correção de exercícios. Se você está neste vídeo achando que isso é uma aula, lê do engano, isso você tem que ver depois da aula. Ah, professor, então quer dizer que você só vai corrigir? Eu só vou corrigir. Só vou corrigir. Minha mão falando, professor. Galera, olha só. Quando você terminar o capítulo, obviamente, você sabe que você tem que fazer o exercício, né? E por conta disso, como algumas questões são ambíguas, vocês precisam saber o porquê que vocês estão marcando as coisas, eu resolvi começar a gravar essa resolução. Então agora a gente vai começar no capítulo 4, página 75, essa resolução, como a gente ia fazer na sala de aula mesmo. Eu vou pegar as 5 questões da página 75, elas terminam na 76, com a sexta questão, e vai ser um vídeo curto, bem tranquilo, só para vocês pegarem a correção e a aula no outro vídeo. E depois a gente vai fazendo isso sempre. Aula num vídeo, correção no outro vídeo, aula num vídeo, correção no outro vídeo. Show? Show de bola? Assim você pode fazer o exercício e logo em seguida já vir pegar aqui a correção. Sem precisar ficar olhando em folhinha. Ah, é a letra A, mas por que é a letra A? Não sei, né? Tive que parar aqui. Ah, o Quartão do Mal aconteceu por quê? Por quê? Porque tocaram a campainha, ó. E vai ficar tocando de novo. Chato pra cacete. Então, galera, olha só. Número 1, vamos voltar lá, vamos voltar. Número 1, analisando as estruturas das células procarióticas e eucarióticas, qual delas devem ter surgido primeiro no planeta Terra? Olha só, eu não vou ficar lendo as questões todas direto para vocês. Por quê? Porque você já fez a questão e você sabe qual é a questão que eu estou falando. E se você já fez a questão, não precisa ficar falando para vocês qual é a questão que eu estou falando. A questão tal, eu só falo o número 1 e comento e falo a resposta porque você já fez. Porque se você não fez, tô de olho. Tá? Bom, justifique a sua resposta sobre essa situação das células eucarióticas e procarióticas, quem surgiu primeiro. Basicamente, o que deve ter surgido primeiro foram as procarióticas. Antes das eucarióticas, porque eles não tinham essa membrana em volta do núcleo, entendeu? Até porque provavelmente os primeiros seres vivos foram os protozoários, foram as bactérias, e porque eles são seres mais simples. Então, as células procariontes vieram primeiro que a eucariontes, provavelmente por conta da simplicidade. Show? Leia o texto abaixo. Não lerei o texto abaixo. O texto lido deve ser atribuído a qual cientista? Justifique sua resposta. Vou ter que ler o texto abaixo. Mas eu vou ler assim, ó. Tá. O texto lido deve ser atribuído a qual cientista? Bom, obviamente, por conta da situação da lei do uso e desuso, o texto fala da lei do uso e desuso, então a gente tem Lamarck no esquema, tá bom? Então, segundo essa lei, quanto mais você usa, mais você vai desenvolver esse órgão que a gente viu na aula que vocês já viram, que não tem nada a ver com essa vibe, tá? Número 3, menciona uma falha da lei de uso e desuso de Lamarck. Uma falha simples, a visão
Quanto mais você usasse seus olhos deveriam estar do tamanho do teu rosto, basicamente. Porque você usa muito seus olhos. Então, não são todos os órgãos que podem ser utilizados e aprimorados só porque você usou. Na verdade, nenhum órgão vai ser aprimorado porque você usa. Entendeu? Então, essa é a grande falha. Na real, a gente tem aí esse exemplo da visão, a gente tem o exemplo das mãos. Quanto mais a gente usasse nossas mãos, olha que eu uso minhas mãos muito, assim, digitando, escrevendo, manipulando coisas, comendo. Sua mão ia ser gigante, porque você usa ela demais. Entendeu? Então essas são, já dei duas falhas para vocês. Faça um resumo sobre as duas leis de Lamarck. Bom, resumo básico. Lei de uso e desuso. Um órgão, quando é utilizado, ele vai ser desenvolvido. Tá? Segunda, lei da herança dos caracteres hereditários. Se você adquire um caractere através da lei do uso e desuso, você vai passar para os seus próximos, para os seus filhos, para os seus netos, assim por diante. E lembre-se que Lamarck não sabia de genética, ele nunca falou de genética na vida dele. Show, não tinha, eles não tinham esse conceito de genética que a gente já viu. Número 5 tem um texto grandãozão. E ele pede basicamente para você entender por que essa necessidade de venda de fósseis, por que você não pode vender fóssil. Cara, é muito louco a gente parar para pensar nisso, porque se você tem um fóssil em casa, por que você não pode vender? Tá? Na verdade, a gente tem um consenso, que não é uma lei, é um consenso, onde tudo isso é ciência e educação. E se não for usado para ciência, tem que ser usado para educação, tem que mostrar para as outras pessoas o que aconteceu. Então, basicamente, o que a gente pede, se você tem um fóssil, eu tenho duas pegadas gigantes de dinossauro em casa que eu acho muito maneiro, que eu cavei no meu jardim, meu cachorro achou um fêmur de tiranossauro. Doa para um museu, tira uma foto, você vai doar para o museu vai botar lá que você foi o doador, você vai ser famoso, você vai ser feliz, você vai ser chamado para jantares com o presidente. Mentira, não vai nada. Mas a galera do museu vai gostar muito de você. A galera do museu vai gostar muito de você. E esse tipo de documentação histórica, fósseis de maneira geral, eles devem ficar para prosperidade, eles devem ser postergados para todo mundo ter acesso. Por isso que eles devem ir para museus, para coleções abertas ao público, entendeu? Então, assim, essa resposta é muito pessoal. Mas se vocês manterem essa linha, assim, tá certo. É mais porque o pessoal precisa ter acesso, beleza? Vamos ao número 6. Apesar das ideias distintas, Lamarck e Darwin possuíam pontos em comum. Comente sobre semelhança entre seus estudos. O que tinha em comum entre Lamarck e Darwin? Os dois falavam sobre evolução, cada um com seu ponto de vista diferente, como a gente vai ver quando falar de Darwin, eles têm uma diferença muito grande. Lamarck, ele pensava na lei do uso e desuso, ele pensava que quanto mais você usasse, mais você ia desenvolver, enquanto Darwin, ele já falava que não, na verdade, o mundo à volta, ou seja, a seleção natural, que faz com que aquela característica seja selecionada, não necessariamente ela precisa ser selecionada, entendeu? Então, assim, os dois falavam de evoluções com pontos de vista diferentes. Ele não era burro, Lamarck não era idiota, ele foi um homem do tempo dele, mas ele falou de evolução e, cara, as ideias dele, que basicamente deram para Darwin o estalo de falar assim, não, isso está errado, vou ver isso aí, isso não pode estar certo. E começar a pesquisar e começar a dar um rolezão pelo mundo no SS Beagle para poder chegar ao que a gente tem hoje na nossa teoria, lei magistral, maravilhosa, linda, guapa da evolução. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Página 75 e 76 corrigidas. Um grande beijo e assiste a aula antes de fazer o exercício. Tchau, fofos. Até mais.